ficaram com dúvidas sobre a questão da divisão, do que aconteceu, que eles tiveram que derrubar, né, quem estava no poder. E aí Getúlio Vargas assumiu o governo, né, e fez diversas mudanças. Com essas mudanças que ele fez, vocês acham que ele ajudou os pobres? Como? Quem lê os textos? Eu li o texto. Eu não entendi o que você falou, Isabela. Eu li o texto, mas faz um tempinho, então eu já esqueci tudo. Tá, vou compartilhar lá o texto e aí a gente vai fazendo apanhado geral. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá? Vou compartilhar minha tela. Ô, Pro, Oi. sobre a lição de ontem, lição de casa, eu não consegui fazer. Por quê? Eu tô com dúvida. Com dúvida em quê? Eu tô com dúvida na... Peraí. Eu tô com dúvida na 3 da página 81. Lê. Eu tô com dúvida na 2 da 82. Ô, Fran, Tô com dúvida na 2 e na 3 da página 83. Tá, vamos fazer assim, ó. No final da aula, quando faltar uns 10 minutinhos, você me lembra, que aí você lê pra gente tentar entender o que tem pra fazer, tá bom? Fala, Tá. Isa. Ô, Fran, ontem eu fui mostrar a lição contínua pro meu pai, né? Daí ele falou assim, meu Deus, isso é ótimo, sua professora tem que passar mais. Tá vendo, ó? Seu pai gostou. Quando eu faço um monte de lição, ele adora, né? Então, mas aquela atividade lá é para vocês gravarem bem expressão numérica. Porque senão, se vocês não souberem essa base da expressão numérica, quando vocês chegarem lá o ano que vem, vocês vão sofrer muito. É igual fração. Se vocês não souberem fração, o ano que vem também vocês vão sofrer muito. Porque você viu que a gente já viu mais ou menos essa questão de adição de fração? O ano que vem vocês vão aprender isso a fundo. Se vocês não souberem pelo menos o que é uma fração, né, de que forma que ela pode ser equivalente, né, que ela pode ser imprópria, o ano que vem vocês não vão conseguir fazer outras coisas que vão ser super importantes, entendeu? Aí não esquece, tá, Marcos? Quando faltar uns minutinhos, 10 minutinhos, hoje vocês têm aula de espanhol. Nossa aula vai até 10, acho que 11 horas, tá? E aí você me lembra quando for umas 10h40, depois do intervalo, e aí a gente para um pouquinho, tá? Tá. Vamos lá, então. Pra gente avançar a história, porque a gente tá bem atrasado. História e geografia. Então, a semana passada a gente falou aqui, ó, sobre um pouquinho sobre o Código Eleitoral, né? Que ele mudou, porque antes só votavam os ricos. Aí depois disso começaram a votar os comerciantes, pessoas também que tinham posses, né? Tinha um pouco mais de posses.
Aí, quando foi aqui em 1932, tudo mudou, né? Foi quando surgiu o Código Eleitoral e houve-se, né, o recrutamento das eleições federais, estaduais. E a partir daí começaram-se a ter, né, essa democratização um pouco melhor. Não que isso aconteceu, né? Porque vocês viram lá, Getúlio Vargas não foi eleito, mas foi ele que tomou posse, tá? Então, assim, ó, por sua vez, a Constituição aprovada em 1934 incorporou e ampliou pontos do Código Eleitoral de 1932, né? Em 1932 surgiu o Código Eleitoral, só que foi em 1934 que, né, foi aberto a votação para todos, né? Neste mesmo ano, né, os trabalhadores tiveram, né, se assegurado o salário mínimo, tá? Até então não tínhamos um salário mínimo, era pago aquilo que o patrão quisesse, tá? E o descanso semanal, que também eles não tinham descanso, tá? E férias remuneradas também, onde porque não haviam férias. A proibição do trabalho aos menores de 14 anos. Lembra que a gente leu, que eu acho, não lembro quem que estava com dúvidas, deixa eu ver qual página foi. Nós lemos aquele trato, né, feito com o pessoal, os trabalhadores, né, de Juiz de Fora, em que se colocava essas questões de que os menores não poderiam trabalhar, né? Até depois das 5, porque até então todo mundo trabalhava, gente. Todo mundo. Criança da idade de vocês trabalhavam, tá? Pronto, fui eu que Oi. estava com dúvida. O quê? Nessa parte, né? Sim. Então, assim, até então, gente, todo mundo trabalhava. As crianças da idade de vocês trabalhavam também. E aí foi colocado, né, algumas leis para que crianças menores que 14 anos, né, não trabalhassem, né? Hoje já é diferente. Hoje, com 14 anos, vocês podem ser menor aprendiz, né? Com 14, 15, 16, acho que até 18. Mas não assim, não pode ter carteira assinada. Antigamente, a partir dos 14 já poderia, tá? Aí aqui também, né, falando um pouco sobre essa questão das mulheres, porque até então as mulheres não votavam, somente aquelas que trabalhavam, né? Aquelas que não trabalhavam, que ficavam em casa cuidando dos filhos, que assim, do meu ponto de vista, como mulher, professora, trabalhadora, é difícil e horrível, né, pensar que a mulher que fica em casa, que trabalha em casa porque não trabalha. Quem fica em casa também não trabalha? O que vocês acham? Você pode repetir, pronto? Quem fica em casa, as mães que ficam em casa, que não tem serviço fora de casa, elas não trabalham? Na minha opinião, eu acho que elas trabalham porque para sustentar os filhos. Não, não foi isso, Marcos. As Não? mulheres que não saem de casa para trabalhar, é isso que eu estou falando. Por exemplo, aquelas que não têm serviço fora, que é atividade remunerada. Elas ficam em casa, cuidando dos filhos, lavando, passando, cozinhando. Elas não trabalham? Trabalham Não. sim. Tra- Fora. Ah, sim. É isso mesmo, Henrique. Elas trabalham sim e trabalham muito, né? Porque a mulher que fica dentro de casa, ela tem que dar conta de todo o serviço da casa, que não é fácil, entendeu? Ela só não tem uma atividade remunerada, porque as mulheres que ficam em casa, elas não ganham, né, dinheiro dentro de casa. Então, assim, a partir de Bom dia pra 1984, bom dia, Mayumi.
A partir de 1934, né, todas as mulheres poderiam votar, mesmo essas que, entre aspas, né, as pessoas diziam que não trabalhavam. Tá? E aí também nós começamos a ter a luta dos trabalhadores, tá? Houve diversas revoluções, né? Até então, sobre essa questão, né? Tivemos o período da escravidão, e aí, pelos trabalhadores terem, né, condições de trabalho precárias, né? Os trabalhadores enfrentavam longas jornadas de trabalho, que chegavam a 16 horas diárias, tá? Recebiam salários baixos, tinham péssimas condições de segurança e nenhum direito trabalhista, que foi o que eu comentei agora há pouco. Porque nessa época, como se não havia leis, o que acontecia? Os patrões, é lógico que pagavam o que eles bem entendiam, tá? E aí a pessoa trabalhava muito e ganhava pouco, não tinha direito a descanso, né? Como eu já havia falado, não tinha direito a férias. E aí só os trabalhadores, né, acordaram, e foi nessa época que surgiram os sindicatos, tá? Esses sindicatos para normatizar, né, essa questão de ter, né, essas leis, tá? Então, os sindicatos são associações de pessoas com profissões da mesma área ou que tenham interesses trabalhistas. Eles surgiram no Brasil entre o final do século XIX, 1801 e 1900, e no início do século XX, 901, 2000. E desde então representam os interesses dos trabalhadores, tá? Então, o sindicato, ele tenta ajudar os trabalhadores, né, com os aumentos anuais, né, com os direitos, né, que hoje, né, existem no Ministério do Trabalho. Fala. Ô, Pro, o Oi. Henrique falou assim que você tá com a câmera desligada. Mas Eu pra tô mim não tá. Não tô com a câmera desligada. Não, mesmo, Não. mas falou que tá com a câmera desligada no chat. Não, alguma coisa no seu celular. Eu não estou com a câmera desligada. Tá todo mundo Tá todo mundo vendo o material? Não tá? Agora não deve estar. Sim, Não. eu ainda consigo também. ver. Eu Tá também. todo Agora mundo consigo vendo ver. o material, não é? Eu tô. Sim. Sim. Uhum. Deixa eu só responder aqui. Bom, vamos lá. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, né? Porém, em razão da resistência das elites, né? Ainda há essa resistência, os trabalhadores querem os seus direitos, porém, né, os grandões não querem dar os direitos aos trabalhadores, né? Então, em razão da resistência das elites, foram formados por proprietários de terras. Esses direitos não se estenderam aos trabalhadores rurais. A maioria no país que continuaram sem os direitos trabalhistas assegurados por lei durante o governo Vargas. Então, olha só, gente, desde aqui os trabalhadores rurais sempre tiveram muitos problemas com esta questão de trabalho, tá? Porque na cidade grande, né? Nas grandes cidades foi fácil, mais ou menos, né? Entre aspas, foi fácil em que os trabalhadores tivessem os seus direitos, porém os trabalhadores rurais
infelizmente, ainda não conseguiram ter os mesmos direitos, tá? Posteriormente que foi conseguido, né, algumas coisas para eles, mas mesmo assim, até hoje, é muito complicada a situação dos trabalhadores do campo, tá? Então, aqui nós temos os trabalhadores durante uma greve geral em 1917, que foi uma estratégia dos sindicatos para chamar atenção para suas reivindicações para as greves. Durante a década de 1910, foram organizadas diversas greves no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, a greve geral de 1917 chegou a paralisar 50 mil trabalhadores, tá? Então, uma coisa, gente, se houve, né, houve esse direito à greve, tá? Até então as pessoas não podiam se manifestar, não podiam fazer greve para conseguir as coisas. Vocês já ouviram falar sobre greve? Já. Já, né? Até essa semana passada, os Correios estavam em greve para reivindicações, tá? Então, os trabalhadores começaram a ter esse direito à greve. Não pode ser assim, sabe, bagunçado. Ah, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou de greve. Não, não é assim, tá? Há um aparato do sindicato, entendeu? Em que há leis que ajudam os trabalhadores a ter esse direito à greve, tá, gente? Ah, foi aqui, né, Isa, que você falou que você tinha ficado com dúvida aquele dia. Sim. Então, agora nós temos o Estado Novo, que é a Constituição de 1934, que previa a realização de eleições diretas para presidente no ano de 1938. Ou seja, a população votaria para o próximo governante do país. Nesse período, apesar das conquistas dos trabalhadores urbanos, reinava o clima de insatisfação política de Getúlio Vargas. Nem todas as leis trabalhistas eram respeitadas, os salários permaneciam baixos e o desemprego aumentava. Nesse contexto de crescente oposição de alguns grupos sociais, Getúlio Vargas, com o apoio de membros do Exército, organizou um golpe de Estado para evitar as eleições e permanecer no comando do Brasil. Quem já ouviu falar sobre o golpe de Estado? Eu nunca ouvi falar, mas eu vi no Google. Nunca ouviu Eu falar? também nunca ouvi falar. Então. Mas, Pode falar. eu tinha visto um vídeo do Getúlio Vargas, que era como ele fez a presidência. Isso. Lembra que eu falei a semana passada, Mayumi, que ele não foi eleito? Uhum. Ele simplesmente foi lá e tomou o poder, certo? Quando foi em 34, estava prevista uma eleição para 1938, só que ele se juntou com o exército e acabou com tudo, tá? Então, a partir daí, ele queria estar no comando do Brasil e ele teve o comando do Brasil junto com o exército, tá? Uhum. E esse período durou de 1937 até 1945. Então, ele governou aí praticamente 10 anos, tá? Ainda em 1937, a recente Constituição foi substituída por outra, que garantia amplos poderes ao governante, tá? Além disso, Getúlio Vargas fechou novamente o Congresso, extinguiu partidos políticos, acabou com a liberdade de imprensa e reprimiu seus opositores. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas promoveu diversos incentivos aos empresários, como redução de impostos e facilidades na obtenção de empréstimos. Essas medidas contribuíram para que Getúlio Vargas fosse apelidado Mãe dos Ricos. Então, olha só, lá no começo, gente, ele
ele meio que ajudou os pobres, não ajudou? Sim. Sim. Porém, quando chegou neste determinado ano, né, 1937, ele achou não, né? Ele viu que o importante é você ajudar os ricos. Se você ajuda os ricos, você é ajudado. Então, ele teve o apelido de mãe dos ricos, tá? Além disso, também criou importantes indústrias, como a Companhia do Vale do Rio Doce, responsável pela extração e exploração de ferro. Companhia da Siderúrgica Nacional, também, que é responsável pela produção de aço. E essas empresas são conhecidas como indústrias base, pois produzem bens e equipamentos usados por todas outras indústrias, tá? Então aqui é Getúlio Vargas, quando ele anuncia pela rádio a Constituição em 1937. Todas essas medidas voltadas para a indústria tinham o objetivo de fortalecer a produção e a autonomia interna, tá? Consequentemente, diminuir a dependência brasileira dos produtos importados, tá? Então, ele fortaleceu a nossa indústria, né? Para que o nosso país não importasse tantas coisas, né? Que se eram necessárias para outras produções, né? Na área trabalhista, o governo adotou e ampliou uma série de medidas que já estavam contempladas na Constituição. Tá? Então, a partir aqui, ó, a gente começou a se ter a CLT. Tá? A CLT são as leis trabalhistas, tá? É diante dela que os empregados e os patrões têm que ser contratados e ser mandados embora, tá? Foi criada em 1943. E regula, né, que ele tá falando aí, regula as relações trabalhistas até hoje. A partir daí, ele também ficou conhecido como o pai dos pobres. Então, assim, talvez ele tenha tentado, como que eu posso dizer, dosar, né? Ele pensou nos ricos para que eles pudessem abrir indústrias, mas fez uma constituição para que os trabalhadores tivessem mais direitos, né? Então ele foi primeiro mãe dos ricos e posteriormente ele foi pai dos pobres, tá? Nós fizemos essas atividades, 1 e 2, página 155. Sim. Você pediu para casa. Foi, Sim. né? Sim. Então vamos lá, ó, gente. Esse período, né, que Getúlio Vargas foi lá e deu golpe militar e tudo mais, teve como nome, né, aí, né, ditadura, tá? Que é a forma de governo em que a população não tem direito de eleger seus representantes. Os direitos individuais são suspensos e o governo toma medidas centralizadas e autoritárias. Essas são algumas das características da ditadura. Imagine que sua escola decida eleger um representante de classe. Porém, você e seus colegas não podem votar nos candidatos e nem reclamar da escolha. Vocês se sentiriam representados? E aí? Não. Não. Não? Por quê? Por que não? Mas representados de qual forma? Assim, lá na escola de vocês não tem. Mas geralmente tem-se nas escolas representantes de sala.
Estes representantes de sala são eleitos pelos alunos daquela mesma sala, tá? E aí, quando, por exemplo, precisa de vocês precisam de alguma coisa, são esses representantes, tá? Que têm reuniões com a coordenação e a direção da escola para levar os problemas da sala, né? Para levar sugestões e ajuda, tá? Só que para isso, o representante ele é eleito pelos mesmos alunos da sala. E tá colocando para vocês, por exemplo, se esse representante foi lá colocado sem que vocês pudessem falar quem vocês queriam. Vocês iam se sentir representados por essa pessoa? Não? Por quê? Bom, ô Pro, se a gente não queria que ele fosse eleito, então não. Sim, né? Até mesmo porque ele foi colocado lá. Ele pode ter sido colocado por qualquer pessoa que quisesse talvez até manipular vocês, não é verdade? É. Né? O correto seria vocês votarem. Não, olha, eu quero, por exemplo, o Henrique. Agora, no caso, não. Foi alguém lá, a diretora veio e falou assim, não, ó, vai ser a Isabela. Aí vocês poderiam falar, não, mas a gente não votou na Isabela. Eu não quero a Isabela. Eu quero o Henrique. Mas, como a Isabel tem o poder, ela colocou a Isabela porque ela acha que a Isabela vai ajudá-la de uma melhor forma, entendeu? É mais ou menos isso que acontece na ditadura militar, tá? E esse período de ditadura militar, eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso. Esse período de ditadura militar foi um período em que houve-se muita coisa ruim no Brasil, tá? Muita coisa ruim. Por quê? Não existia liberdade de imprensa, tá? As pessoas não podiam falar mal do governo. Não podia. Se falasse, ó, já era, tá? Então foi um período de repressão muito forte, tá? Muitas pessoas conhecidas de vocês aí, Dilma, Lula, cantores. Deixa eu ver se eu lembro de algum cantor que saiu do Brasil na época. Não lembro agora. Se eu lembrar, eu falo para vocês, mas existiram cantores, existiram muitas figuras públicas hoje que eram contra essa ditadura. E para não morrer, porque muita gente morreu, né? Mataram-se muita gente. Para não morrer, saíram do Brasil, tá? Foram exilados porque falava demais. Então, foi um período muito difícil mesmo de repressão e de que as pessoas não tinham direito de fazer nada, tá? Vamos voltar lá. Então, ó, vai falar agora um pouquinho sobre isso, né? Calar e reprimir. Essa a gente não tinha começado, né? Não. Não? Então começa Não. lendo, Marcos. Vinícius. Nesta aula você verá como foi a censura e a repressão do governo de Getúlio Vargas. O Estado Novo foi caracterizado pela censura e repressão às pessoas que não concordavam com o governo no Vargas. Vamos conhecer algumas dessas medidas autoritárias. Policiais invadiram a sede
de um jornal ou na cidade de São Paulo, em 1940. Os meios de comunicação foram censurados pelo governo, que acabou com a liberdade de imprensa. Ainda em 1939, foi criado um departamento responsável por divulgar ideias e construir Ideais. divulgar ideais e construir uma imagem positiva do Estado Novo. Era o departamento de imprensa e propaganda. Continua, Mayumi. DIP. Jeep. Você já ouviu falar em tortura? Durante o Estado Novo, o governo perseguiu, prendeu e torturou pessoas que não concordavam com as medidas adotadas pelo governo de Getúlio Vargas. Não era permitido discordar ou manifestar ideias diferentes das do governo. Em 1936, o governo Vargas interrogou Luiz Carlos Prestes, que participava de um movimento contra os governantes. É para continuar, Pro? Uhum. Sindicato na cidade do Rio de Janeiro, na década de 1930. O governo de Getúlio Vargas tomou algumas medidas para controlar os sindicatos. As lideranças sindicais, que antes eram escolhidas pelos trabalhadores, passaram a ser indicadas pelo governador. Além disso, os trabalhadores foram proibidos de fazer greve. Assim, Vargas se tornou uma espécie de patrono dos sindicatos. Já imaginou viver em um país onde a língua portuguesa é obrigatória em qualquer lugar? Qualquer outro idioma é proibido? Pois é, o Estado Novo proibiu as escolas de ensinar qualquer outro idioma no Brasil, que não fosse a língua portuguesa. Além disso, em 1939, foi decretada uma lei que proibia qualquer imigrante de falar o seu idioma do seu país em lugares públicos. As leis sociais com que o atual governo, por iniciativa própria, tem procurado amparar as classes trabalhadoras, devem constituir motivo de orgulho para os brasileiros. Propaganda produzida pelo DIP durante o Estado Novo. Este cartaz foi feito entre 1937 e 1945. Gente, olha só. Então, foi aquilo que eu tinha falado. Esse período da ditadura militar, muitas pessoas foram torturadas, tá? Porque não se podia ter ideias opostas ao governo. Não podia, tá? Você tinha que aceitar tudo e ponto final. Se você não aceitasse, né? Como muitas ocorreu, né? Muitas pessoas acabaram realmente morrendo, né? Foram torturadas até a morte
por ir contra esse governo, tá? Agora também aí tem essa questão de que, pelo fato de que o governo queria controlar tudo, né? Então, as pessoas que estavam aqui no nosso país e que falavam outros idiomas não podiam falar, tá? Não podiam falar. Por quê? Porque, assim, as pessoas que fiscalizavam tinham que entender tudo. Tudo que fosse falado na rua tinha que ser entendido, tá? Por isso que houve essa questão de não poder ter outros idiomas no país, né? As pessoas que falavam esses outros idiomas só poderiam falar dentro das suas casas. E olhe lá, tá? E olhe lá, porque pessoas que eram influenciadoras, né? Vamos pensar assim, as pessoas que eram influenciadoras de outras eram, como eu posso dizer, eram vigiadas, né? Até dentro das suas próprias casas, certo? Ficou alguma dúvida aí, gente? Não? Não. Os exercícios vou deixar para casa. Esse também, que é do material de apoio. Vamos continuar aqui no Zoom Cultural. Isabela, começa lendo para mim. Ok. Nesta aula será vários tipos de propaganda utilizados no mundo entre 1930 e 1940. E ainda mais, você viu como é importante a função de uma propaganda política, mas não existem apenas propagandas políticas, não é mesmo? Todos os dias na televisão, no jornal, no rádio, nas revistas, na internet vemos inúmeras propagandas que anunciam todo tipo de produto e serviço. Eles são fundamentais para a venda e comprovação da imagem positiva em que se quer vender. Que tal conhecer algumas propagandas publicadas em diferentes lugares no mundo, entre as décadas de 1930 e 1940? Então, olha só, aí, ó, nós temos algumas propagandas, tá? Aqui, sobre a dona de casa, né, gente? Olha só, olha a dona de casa ali, tá mostrando o ferro de passar. Eu não sei, hoje é mais difícil a gente ver esse tipo de propaganda, né? A mulher lá passando roupa, contentíssima. Depois eu vou separar, deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Depois eu vou separar para vocês algumas propagandas em que, assim, as mulheres estão sempre bem vestidas, tá? E aí elas estão sempre sorrindo e contentes porque estão passando roupa. Nossa! Gente, ó, hoje a gente vendo tudo isso, a gente acha uma coisa assim hilária, né? Mas na época era essa propaganda. Ali naquela propaganda, nessa propaganda aí do nosso livro, é o ferro de passar roupa de abrir e fechar, assim que tá atrás da mulher. E ela tá ali sorridente, né? E mostrando que é algo muito bonito para o seu lar. E aí a gente também tem a propaganda de cigarros. Hoje pode ter propaganda de cigarros? Quem Não. sabe dizer? Não. Não, tá? A propaganda de cigarros foi proibida no nosso país há algum tempo atrás. Não lembro o ano exato, não sei dizer para vocês o ano exato, mas antigamente se fumava até nas novelas, né? Era bonito fumar.
Era uma coisa de status, era status, né? Você fumar. E aí, alguns anos atrás, foi proibido isso, né? Porque aí foi até, não sei quem, se alguém na casa de vocês aí fuma, ou se vocês já viram, mas no maço de cigarro tem agora lembretes de que o cigarro faz mal para a saúde. Antigamente não tinha, né? E ainda tinha essa propaganda de sempre... Eu me lembro muito bem de uma propaganda do Marlboro. Tinha um homem de chapéu, em cima do cavalo, fumando assim, lindamente. Meu Deus. Meu Deus. E nessa nossa propaganda aí, né? Lucky Strike. Ainda existe esse cigarro. Lucky Strike, né? Falando bem do cigarro. Ó, aqui a propaganda, né? De uma passadeira de roupas. De 1946. Um dos produtos mostrados em propaganda no mundo todo, inclusive no Brasil, eram os eletrodomésticos. Os anúncios desses produtos frequentemente são voltados às mulheres, né? Lógico. Você sabia dizer por que acontece isso? Por que vocês acham que as propagandas de eletrodomésticos eram voltadas somente para as mulheres? Porque elas que ficavam em casa. Porque elas trabalhavam em casa. Porque elas Deixa a Isa terminar de falar. Para... Aí, gente. Deixa a Isa falar. Que ela tinha começado, aí você fala. Porque elas que ficavam em casa cuidando dos filhos, passando roupa. Então, Elas eram obrigadas, né? Não é que assim, eu vou ficar em casa cuidando dos meus filhos, eu amo. Não, acho que não era bem assim, né? Eu acho que era assim, uma questão, sempre houve essa questão muito machista, né? Que, no entanto, a mulher, ela era propriedade do homem, né? Não sei se vocês sabem, mas quando as mulheres casavam, elas tinham elas colocavam, né? Ou até hoje coloca, mas hoje já não é mais por isso. O nome do marido. Por quê? Essa daí eu nem sei, mas eu sei que elas tinham que colocar, não era? Tinham que colocar. Por quê? Era propriedade dele. Tinha que mostrar lá, tinha o nome dele, carimbado. Só faltava carimbar na testa. Fala, Marcos. Eu ia falar a mesma coisa da Isa. Com a Isa. Eu ia falar a mesma coisa. Então é isso, gente. Hoje, a gente está tentando mudar um pouco essa realidade, né? Nós, mulheres, principalmente. Tem gente que tem o sobrenome. Um exemplo de famosos, o sobrenome. Sim, ainda tem. É que eu tô falando, até hoje acaba se colocando, entendeu? Mas não tem mais essa ideia, né, de propriedade como antigamente, né? A mulher antigamente, ela não podia nada, né? Hoje ela tem muito mais direitos. Aí aqui ao lado, ó, a propaganda de cigarros de 1930. As propagandas de cigarro eram muito comuns no início do século passado, principalmente nos Estados Unidos. Hoje elas são proibidas por lei em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Isso acontece justamente por incentivarem o consumo de produtos prejudicial à saúde. Você acha que existe mais algum produto que faz mal à saúde e, no entanto, sua propaganda não é proibida? Não é a cerveja. O álcool, né, Fran? Exatamente. Apesar de que agora não tem tanta propaganda, né? Eu assisto tão pouco televisão. Mas hoje não tem, assim, tanta propaganda, né? Fala. Fala, Mayumi. Eu ia falar que eu tô com solução. Ano passado tinha bastante, tinha da Heineken, de um montão de cerveja. Hoje em dia eu ainda vejo, mas é bem pouco. Eu vejo assim, que eu tô falando, como eu não assisto praticamente televisão, eu não sei dizer. Vejo na rua, né? Na rua você tem em outdoor, você tem, por exemplo, no centro de São Paulo, naqueles relógios, né? Que fica
públicos, sempre tem, né, propaganda, você está falando da Heineken, Skol, né, cervejas que são mais populares, né? Também tem propaganda de outras bebidas alcoólicas, não só cerveja, né? Fala, Isa. Eu acho que o que eu vejo mais na televisão é a Skol, que eu vejo mais, porque... Que é mais popular, né? Ser uma coisa mais popular. Peraí, eu vou dar tchau pra minha mãe. Tá bom, vai lá, eu espero. Ela tá indo trabalhar? Sim. Ela tá fazendo plantão ainda lá na escola? Sim, ela tava aqui, daí daqui a pouco ela vai ouvir política. Na escola? Aham, porque ela vai ficar ouvindo um monte de coisa do Moreira, blá blá blá. Ah, meu Deus do céu, que tortura pra ela. Coitada. Coitada. Bom, vamos lá, gente. Vamos voltar lá. Tá com sono aí, Marcos? Tô. Não é nem o Marcos, sou eu. Também. Então, hoje tá todo mundo com sono, né? Eu já perdi o sono. Você já tá esperta aí, já, né, Isa? Sim. Aí agora nós temos mais duas propagandas. Propaganda de cosmético, tá? De 1935. As propagandas de cosméticos, ou seja, de produtos destinados a manter ou recuperar a beleza, existem há muito tempo em diversos países, como no Japão. Como no caso dos utensílios domésticos, elas eram e continuam sendo destinadas principalmente às mulheres. Por que será? E esses produtos cumprem o que prometem? O que vocês acham? Então, eu já vi alguns vídeos que mostravam as japonesas testando. Testando isso. Os produtos, parece que funciona, mas às vezes não funciona na vida real. As propagandas às vezes enganam. Então, Aí, fala. eu já vi também japoneses testando. Só que, tipo, já comprei algumas coisas que, tipo, eu já vi que elas testaram e a maioria não dá certo, mas tem vezes que dá. Entendi. Por que vocês acham que os produtos geralmente eram destinados a mulheres? Porque eram elas que... Porque eram elas que usavam mais, né? Era praticamente elas sozinhas que usavam. Os homens também não usavam na época. Por que os homens não usavam? Porque eles trabalhavam, eles passavam às vezes o dia trabalhando. Por que só a mulher tem que ficar arrumada, sempre impecável? É pra eles? Era uma forma de pensar da época. Sim, uma característica da época, porém que prevalece até hoje, ou não? Não. Bom, ainda prevalece, mas não muito. Sim, né? Eu vejo assim, eu tenho essa visão mais do Henrique, sabe, gente? Ainda prevalece, né? Hoje os homens se cuidam também muito mais do que antigamente, né? Mas ainda hoje prevalece essa questão de que a mulher tem que estar sempre bem maquiada, estar sempre bem arrumada, né? Ela é como se fosse um comércio, né, de si. Eu tenho que estar sempre impecável, linda e maravilhosa para os homens, né? E antigamente não tinha essa visão de que os homens também precisavam se cuidar. Eu tenho uma pergunta. Fala, Henrique. Hoje em dia, as mulheres ainda tivessem que se vestir muito bem, ficarem realmente bonitas, você acha que elas poderiam utilizar roupas normais de hoje em dia, tipo tênis All-Star? Antigamente? E se tivesse a forma de pensar
de antigamente e hoje em dia. Não, lógico que não, de jeito nenhum. A evolução da roupa feminina foi muito grande. As mulheres antigamente elas se vestiam com espartilho, vestidos, né? Eram toda a roupa da mulher era um, sei lá, né? Era um casulo, porque primeiro tinha espartilho, depois tinha cintas e o vestido determinava de que classe social você era, né? Não podia usar calça de jeito nenhum, de jeito nenhum. Até hoje, em alguns países, né? A mulher ela tem que se cobrir, até hoje. Né? Com o tempo, né? Isso daí foi melhorando, foi evoluindo e a mulher foi tendo as suas conquistas. Mas se tivesse pensando, né? Tivesse esse pensamento de lá de trás, olha, se tivesse esse pensamento de lá de trás, as meninas não estariam nem estudando. Porque mulher não tinha para que mulher estudar. Ela vai estudar para quê? Se ela vai ficar dentro de casa lavando, passando e cozinhando. Era esse pensamento. Tá? Então, realmente, se hoje tivesse o pensamento ainda do passado, não. Talvez nem existisse All Star. Até mesmo porque até a vestimenta do homem mudou bastante, né? Porque hoje os homens usam outros tipos de calça, usam shorts, e antes não, né? Os homens tinham que estar sempre de terno. E a mulher sempre de vestido. Respondido, Mas Henrique? então, Oi? e as crianças, como é que elas se vestiam? As crianças, as meninas de vestido e os meninos de calça e camisa. Houve uma mas e se época. fosse... Hum. Fala. Se fosse o quê? Mas se eles fossem bem pequenininhos, quase bebês, sabe? Os bebês vestiam-se como se fosse um vestido, tá? Não importava se era menino ou menina. Porque na época tinha-se o pensamento de que as crianças eram anjos. Tá? Se as crianças eram anjos, elas não necessitavam de cores de roupas diferenciadas de menino para menina. Tá? Então, antigamente, todas as crianças usavam esse tipo de vestido, tá? Que eram de cores claras. Não existia essa coisa de a menina vestiu um rosa, o menino vestiu um azul. Não existia nada disso, tá? Existia só essa questão das crianças utilizarem essas roupas de cores claras, né? E que elas usassem como se fosse um vestidinho, né? E geralmente alguma coisa para cobrir a cabeça, né? Porque acreditava-se naquela questão da muleira, sabe? Vocês já sabem disso? Já ouviram falar disso? As crianças, quando Não. elas nascem, a cabeça delas é diferente. Por quê? Para que aconteça o parto normal, os ossos da cabeça da criança não são ossos fechadinhos, bonitinhos. Eles se deslocam, principalmente na hora do parto, né? Para que possa sair da vagina da mulher. Então, quando essa criança nasce, ela tem como se fosse um espaço entre os ossos do crânio, tá? Que é chamado de moleira. E aí, esses ossos, com o tempo, a gente vai crescendo, esses ossos vão se fechando, né? E vai deixando o nosso cérebro tudo bonitinho aqui dentro, tudo grudadinho, tá? Então, nessa época, até hoje, né? Alguns antigos cuidam muito dessa questão da moleira, né? Porque se vocês passarem a mão assim na cabeça de um recém-nascido, não precisa nem ser recém-nascido, mas de criança, vocês vão sentir que existe uma parte que só tem uma pele e é um pouco mais mole. Fala. Pode falar. Vai, pode falar. Mayumi? Será que não tá escutando? Você tava
Você tava travando assim. Eu acho que foi a sua internet aí, porque você travou pra gente também. A gente estava falando com você e você não estava ouvindo. Desculpa. Saúde, pro. Obrigada. Aí aqui, ó, pra gente finalizar esse Zoom cultural, nós temos aí as crianças, né, que eram, né, e ainda são um público-alvo para as propagandas, né? Então aí nós temos os brinquedos, né? Anúncio de produtos infantis. É um assunto muito polêmico nos dias de hoje, sendo alvo de debates entre especialistas, pais e juristas. E você, acha que é influenciado pelas propagandas destinadas às crianças? E aí, vocês, assim, hoje já estão maiores, né, e tudo mais, mas quando vocês eram menores, como que era essa questão de assistir os canais infantis e verem lá tantos brinquedos? Como que era isso? Olha, pro, sinceramente, eu nunca vi esse tipo de comercial. Peraí, deixa o Marcos terminar, Mayumi. Fala. Olha, pro, sinceramente, eu nunca vi esses tipos de comerciais. Nunca vi. Você não assiste Cartoon Network, Discovery? Também Não. Não? Não. eu assisto desenhos. Assisto mais Netflix, YouTube. Eu assisto desenho na Netflix e assisto desenho na Prime Video. Ah, tá. Mayumi. Bem, antigamente não, alguns anos atrás, a minha mãe ela só comprava brinquedo, então eu não pedia tudo que via na TV. Entendi. Eu pedi. Mas você via? Eu via. Até hoje eu vejo um montão de propaganda de brinquedo. Sim, tem, ó. Quem é que agora, né? A gente tá mais nessa era da Netflix, né? Então vocês, né, não veem tanto essa questão de brinquedo. Mas quando a gente não tinha Netflix, né? A gente utilizava-se demais dessas televisões pagas, né? E aí, nos canais Discover Kids, principalmente no Discover Kids, há muitas propagandas de brinquedos. Muito, 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 muito. Verdade, Pro. Eu tenho a Cartoon Network, eu tenho TV paga e, tipo, um montão de propaganda. Muita propaganda. Ô, Fran, Oi. antigamente, também, como diz a Mayumi, eu tinha Cartoon Network, enfim. Uhum. E daí eu pedia muito, eu pedia mesmo. Daí, só quando eu queria mesmo, ela me dava. Tipo, na televisão, era um desenho, na verdade, que falava de uma boneca que anda, fala, mexe os olhos. Eu falei assim, mãe, eu vou querer uma boneca que anda, fala e mexe os olhos. Daí ela só engatinha, tem até hoje. E daí eu pedi pra ela, não me deu, mas é raramente pra ela me dar, só quando eu penso muito. Entendi. Mas esses comerciais são propositais, né? Eles estão num canal em que só crianças assistem, né? E muitas vezes essas crianças conseguem fazer com que os pais comprem, né? Tem essa facilidade de persuasão, de pedir, e, né, no momento que a gente vive que os pais trabalham tanto, muitas vezes eles acabam cedendo para poder, sei lá, fazer um carinho, né? Dar um carinho. Que não é carinho, né? Carinho é diferente de ter, de ganhar presente, né? É Mas, mimo enfim. isso. Então, eu não sei nem dizer assim se é mimo, né? Eu acho que essa questão de carinho, de estar junto, é muito melhor do que dar, né? Muitas crianças por aí têm tudo.
né? Tem tudo. Tem melhores escolas, tem... E, na verdade, não tem nada. Fala, Henrique. Hoje em dia, como eu tô mais crescidinho, eu não peço muito brinquedo, assim, tipo de coisa, mas é tipo uma coisa que seria tipo, nossa, que legal que eu vi, seria alguma coisa tipo um videogame, um jogo, alguma coisa do tipo. Entendi. Mas é isso mesmo, né? Vocês vão crescendo, vão amadurecendo, né? E vão querendo outras coisas. Hoje vocês não querem mais bonecas nem carrinhos, né? Hoje vocês querem tablet, computador, celular de última geração, né? Vocês vão tendo outros gostos, tá? Gente, vamos para o nosso intervalo? Vamos. A gente volta às 10, tá bom? Vai. Tá. Em pé. Até.